Um bom congresso para todos nós e, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Boa noite, companheiras e companheiros. A direção do Sindicop, com muita alegria, está abrindo o 10º Congresso, o 10º Consindicop. Nós estamos aí com um bom intervalo, né, sem fazer um Consindicop, então vamos esperar aí tirar o atraso nesses dias, né? Esperamos que seja um Consindicop de sucesso e muita responsabilidade, né, já que alterar o estatuto é de uma responsabilidade muito grande dos sindicalizados, né, que nós possamos refletir bastante, pensar nessa grave conjuntura em que esse congresso se realiza, né? Nós estamos num momento em que as grandes centrais, as centrais majoritárias, deveriam estar tocando a luta por uma construção de uma greve geral e, no entanto, estão preocupados aí com negociações de imposto sindical e tal. Então, é um momento de resistência. É um momento de muita resistência a todos os ataques que estamos sofrendo. Nosso sindicato aí, juntamente com as outras seções do Sinasef, outras entidades sindicais, tem estado nas ruas impulsionando as lutas. Nossa militância tem se juntado às lutas. Nós temos brigado para estar aí na linha de frente da construção da greve geral, para defender os nossos direitos, que têm sido atacados por esse governo, no meu entender, golpista. E é um governo que está aí acelerando a retirada dos nossos direitos. Então, o nosso sindicato precisa estar armado para defender nossos direitos, defender a categoria e, sobretudo, defender a classe trabalhadora dos ataques do capital. Então, nesse momento grave em que se realiza o 10º Consinasef, é muito importante refletirmos sobre como o Estatuto pode fortalecer o nosso sindicato para as lutas. Então, como podemos aperfeiçoar o nosso Estatuto, como podemos tomar deliberações que possam ir no sentido de uma construção da luta, no sentido de aproximar nosso sindicato das demais entidades que estão aí na luta da defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, é preciso bastante reflexão, bastante responsabilidade que todos os sindicalizados têm, com certeza, para tomar deliberações e alterar o estatuto do nosso sindicato. Então, nesse momento de muita responsabilidade, nós saudamos com alegria, desejamos sucesso a todos, um bom congresso para nós. E aí um aviso, tem uma entidade aí que me pediu para dar um aviso de que estão sendo vendidas cocadas para reverter em prol dos militantes do SOS Emprego, né, que são militantes que estão precisando dessas contribuições. Então, as cocadas certamente são deliciosas. E que seja também um momento de muita satisfação para todos nós, esse nosso 10º Consindicop. Então, sejam todos bem-vindos, vamos à luta, bom congresso para todos. Obrigada. Boa noite a todos os companheiros e companheiras presentes. Sem dúvida, é um prazer, é com carinho muito grande que nós recebemos toda a nossa base aqui para colocar esse Consindicop até esse momento que nós estamos vivendo aqui. Não foi fácil, foi difícil, a comissão organizadora trabalhou arduamente, poucas pessoas estiveram presentes no dia a dia para que esse momento aqui fosse realmente concretizado, igual estamos tendo esse momento aqui. Então, diante de tudo isso, eu desejo a todos aqui presentes que nós façamos os debates necessários para que nós possamos crescer na luta, crescer contra os nossos inimigos que estão lá fora, crescer contra esse momento em que estamos vivendo, em que todo o Estado, tanto município, federal, estadual, está sendo degladiado pelos seus governantes, nós estamos sendo tratorados, precisamos nos organizar, porque sem organização, sem força, jamais nós chegaremos a lugar algum. Então, minha saudação a todos, e eu quero falar para todos que após a nossa noite hoje, nós teremos naquele hall aqui onde fica, atrás das cadeiras, teremos um coquetel, uma coisa assim bem tranquila, bem suave, sem bebida alcoólica, que isso é importante, para que nós possamos nos confraternizar.
Um agradecimento ao nosso secretário-geral, que esteve aqui todos os dias no sindicato, organizando, além de todos os funcionários, todos os diretores e todos os presentes. Então, vamos dar início às saudações. Nós vamos chamar as entidades presentes, convidamos diversas entidades locais e nacionais, e vamos começar, então, a dar início à fala de saudação. Bem, a primeira entidade que a gente está chamando, né, na verdade um coletivo, uma campanha pela liberdade, Rafael Braga, né, que também faz parte aí das lutas, convidando aí a Deise, né, a fazer o seu pronunciamento, e também integrantes aqui do GT Negras e Negros do Sindiscope. Cada entidade tem 10 minutos. Meu nome é Deise, sou integrante da campanha pela liberdade do Rafael Braga, integrante também do GT, de Negros e Negras do Pedro II. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao GT, né, de Negros e Negras, que é o que permite que a gente tenha entrada no Sindiscope, que todos os pedidos que a campanha fez até hoje, das coisas que a gente vem precisando, né, tem sido atendido. Antes mesmo do Rafael, né, agora em abril, ficar massificado, conhecido pela maior parte dos movimentos políticos que existem, né, o sindicato e o GT ele já faziam esse apoio à nossa campanha pela liberdade do Rafael. Para quem não conhece a história do Rafael, sabe que em 2013 ele foi preso, no dia 20 de junho, nas grandes manifestações, por portar pinho-sol. Ele pegou 5 anos de prisão, então, por porte de material explosivo, que seria o pinho-sol. Nesse período, que ninguém sabia quem era Rafael, estavam preocupados com outras coisas, outros presos políticos também, né? Algumas pessoas colocaram Rafael em pauta em muitos movimentos. E aí o Rafael, em 2015, em dezembro de 2015, saiu em liberdade condicional, utilizando a tornozeleira eletrônica, e foi preso na sua comunidade, que é Vila Cruzeiro, acusado então de tráfico de droga, forjadamente acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico. Esse ano, em abril, veio a condenação de 11 anos e 3 meses. E a campanha, ela sobrevive desde final de 2013 para cá. Então, nós já somos, né, já temos 4 anos em luta. Não são 3 meses ou 4 meses de luta pela liberdade do Rafael. São 4 anos. E o GT, a partir do sindicato, ele vem colaborar com a gente nessa luta há muito tempo. Então, a gente gostaria de fazer primeiro a fala de agradecimento e depois explicar um pouquinho como anda a situação do Rafael atualmente. O Rafael, para quem já está acompanhando aí, ele foi, né, julgado por 11 anos e 3 meses. E agora, na última semana, a gente ficou sabendo que estava um quadro, ele apresenta tuberculose dentro da prisão. A gente já desconfiava disso há algum tempo, porque ele vinha tossindo e apresentando um problema de pele, né? Que a maior parte dos presos, para quem tem parente ou acompanha alguma coisa dentro da penitenciária, sabe que é comum ter doenças de pele, assim como a tuberculose, né? Não é uma novidade, o Rafael não é o único, existem vários. Só que aí o Rafael, semana passada, ele foi internado e aí constatou-se que ele tinha realmente tuberculose. No local que o Rafael está preso, só existe um médico para atender toda aquela malha de presidiários. Então, a gente fica muito preocupado com esse novo estágio do Rafael, sabendo que tuberculose mata. Apesar de ser uma doença tratável, que o Brasil se orgulha de ter taxas baixíssimas, mas dentro dos presídios, os presos têm sido assassinados com essa doença que foi implantada. E assim, todos sabem que existe e está aí. O Rafael agora virou mais um ícone de outra coisa, né? Rafael é ícone de várias coisas, do racismo estrutural, do racismo institucional do Brasil, dessa sociedade brasileira que mata e genocida o nosso povo. Agora ele entrou em mais uma estatística que é da doença, da tuberculose. Atualmente a gente sabe dos contatos que nós temos que ele foi medicado e que, por conta da pressão pública,
ele está sendo atendido, que não é a realidade dos outros presos, é uma realidade do Rafael por uma questão de pressão pública. Então, ele vai ser medicado e a gente está acompanhando isso, sabendo que a tuberculose ela pode matar, né? Então, a gente pede que as pessoas também façam essa pressão dentro da opinião pública sobre a questão da tuberculose dentro dos presídios. Ontem nós tivemos o pedido de prisão domiciliar dele negado, o judiciário de novo nega, o judiciário do Rio negou o pedido de prisão domiciliar para tratar, já que o Estado não tem condição de tratar seus próprios presos, né? Eles negaram. E agora o próximo passo, segundo os advogados do Rafael, que não... A campanha é uma coisa e os advogados é outra coisa, mas segundo eles, vão entrar com um pedido agora de prisão domiciliar no STJ. Então vai subir um pouco a instância de pedido, porque dentro do Rio de Janeiro tudo tem sido negado para o Rafael, né? Nada tem sido aceito. Basicamente é essa informação que eu tenho para dar. A campanha vai continuar firme na luta, apesar dessas várias negativas, a gente não para, a gente continua lutando até ver nosso irmão liberto. Enquanto a Liberdade não cantar para o Rafael, a gente não vai desistir. E se for necessário ficar 11 anos em luta, 11 anos a gente vai estar lá na frente da luta. Agradecer novamente ao convite do GT, do Sindiscope, e o apoio também que tem dado para a gente nessa longa caminhada. Não é de hoje, não é de 2017, é uma caminhada que já começa lá em 2014, junto com a gente. E é isso, permanecendo em luta. Obrigada pela atenção de todos. E agora temos a alegria de chamar para fazer uma saudação o representante da CSP com Lutas, nossa central sindical, que é o Pitel aqui presente. Muito obrigada pela presença. Boa noite, companheiros. É com imenso prazer e com muito orgulho que eu venho aqui representar a direção da CSP com Lutas, agradecendo desde já o convite, não só da coordenação geral, mas também da direção do Sindicop, de poder participar da abertura desse congresso, entendendo a importância que esse congresso tem para a nossa conjuntura. Nesse momento nós passamos no país, aqui a companheira acabou de falar sobre Rafael Braga, nós passamos no país uma verdadeira guerra social contra os trabalhadores e contra os pobres. O genocídio que acontece nas nossas comunidades, o genocídio da juventude negra, a juventude entre 20 e 29 anos, negra, que acontece na periferia, não é um ponto isolado, um fato isolado da realidade. Ele é parte de uma realidade, é parte de um ataque que tem levantado os trabalhadores em todos os lugares do mundo. De 2007, 2008 para cá, com a crise do capitalismo e com a aplicação de planos de austeridade para poder garantir o lucro dos empresários e banqueiros internacionais e das multinacionais, se aplicou um ataque brutal aos trabalhadores e os trabalhadores vêm resistindo. Então nós tivemos vários movimentos em vários países e neste momento segue. Mesmo no coração do imperialismo, mesmo no coração dos Estados Unidos, há manifestações e manifestações, tanto de um lado, manifestações que acham que é necessário aprofundar o ataque, fechar as fronteiras, e é pela direita, quanto manifestações que defendem os interesses da classe trabalhadora e os direitos da classe trabalhadora. No Brasil não é diferente. Os trabalhadores têm lutado muito. Nós fizemos este ano, ano passado, uma série de movimentos para garantir alguns direitos, para impedir que fosse votada a reforma da Previdência, que até agora não foi votada. Mas, infelizmente, já foi votado um pacote que congela o salário dos servidores federais, que ataca a educação e a saúde para os próximos 20 anos, que retira dinheiro da área social e, inclusive, da garantia de que as novas gerações e que a geração atual possa ter direito à saúde, educação, moradia, emprego. Então é nesta conjuntura que nós estamos. E nessa conjuntura, o Congresso
se instala após a gente conseguir construir um Dia Nacional de Lutas muito grande, que foi o dia 8 de março, em que a gente conseguiu ter uma greve geral, não só no Brasil, mas uma greve das mulheres em vários países. O dia 15 de março, que a gente conseguiu fazer uma grande atividade em defesa da educação pública, e eu, enquanto diretor do CEP, diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, tenho muito orgulho de dizer que aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu mobilizar o ensino básico e o ensino superior na defesa da educação pública. Depois nós fizemos uma greve geral, quando todos das demais centrais diziam que era impossível fazer uma greve geral. Fizemos uma greve geral no dia 28 de abril, uma greve geral que parou a produção, parou a circulação de mercadorias e que envolveu quase 40 milhões de trabalhadores defendendo seus direitos, defendendo uma saída dos trabalhadores para a crise que está colocada pelos patrões. E no dia 24 de maio, quando as demais centrais recuavam diante da repressão do governo Temer, diante da repressão da Polícia Militar, a nossa central teve a coragem de chamar a enfrentar a repressão e nós conseguimos efetivamente garantir o ato, garantir a manifestação. Isso foi fundamental para todos nós. Agora os metalúrgicos se reuniram. E os metalúrgicos nos apontam uma data, que é a data do dia 14 de setembro, para que a gente consiga e prossiga fazendo esse movimento, pela anulação da reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Nós não queremos e não podemos pagar essa crise. Essa crise tem que ser paga pelos patrões, pelos empresários, pelos banqueiros, estes sim, cada vez mais ricos, porque com a crise se aproveitam para retirar direitos. A reforma trabalhista, se aplicada a partir de novembro, vai fazer com que a juventude esqueça, como que é o Santander, a carteira de trabalho. E passa a ser, enfim, um escravo, volte à escravidão do século XIX. Então, o dia 14 de setembro para nós é fundamental. Várias categorias já aderiram. E nós achamos que os congressos que estão acontecendo, como o congresso que vai acontecer agora das várias entidades, a campanha salarial de metalúrgico, de químico, a campanha salarial de bancário, tem que se incorporar e fazer com que o dia 14 seja o ensaio de uma greve geral que nós precisamos. Porque é necessário construir uma greve geral para derrubar não só o governo Temer, para derrubar também este congresso corrupto, e para derrubar principalmente essa justiça que é capaz de manter o Rafael Braga preso. Então, companheiros, vamos à luta, um bom congresso para os companheiros e que a gente consiga efetivamente avançar em formulações de luta, não só de defesa da educação pública, mas de defesa de uma sociedade socialista, uma sociedade igualitária, sem explorados, sem oprimidos. Vamos à luta, vamos até a vitória. Muito obrigada, companheiro, pela presença. A DCP2, por favor. Cristina. Boa noite. Em nome da DCP2, queremos agradecer muito esse convite, dizer da nossa felicidade de poder estar aqui conversando, e inclusive preparei um texto, coisa que meio rara, mas para não se perder. O nosso interesse é falar de luta e é falar de esquerda, sim, porque esquerda e direita ainda existem. Então, vou falar um pouco assim da questão nacional, da questão regional e do nosso colégio. O Brasil vive uma das maiores crises, né, que já pautou a sua história. E, pior do que isso, vivemos um tempo de desmoralização da política. E de fortalecimento da ideia de que a política é uma coisa suja. E isso reverbera não só para políticos e parlamentares, isso reverbera para nós que fazemos política, que nos organizamos, né, que estamos reivindicando, que tentamos nos informar. E esse desgaste da política, nesse momento, está também facilitando com que figuras caricatas ganhem a cena, que figuras caricatas tenham voz, fazendo com que abram a boca com toda falta de pudor para pedir volta de ditadura militar, para homenagear torturadores. Isso tudo é consequência, assim, de governos que optaram por uma conciliação de classes, que não se focaram em reformas estruturais, reforma de interesse popular mesmo, né? Como nós
já vivemos há algum tempo, e fez com que, assim, não é nenhuma novidade, que as forças conservadoras estão ganhando espaço. Força conservadora é até um elogio, né? Chamar alguns grupos, alguns empresários, a mídia corporativa, os partidos de direita, parcelas do judiciário e do Ministério Público, mostrando a sua cara também. E a preocupação que a gente, nesse momento, dentre várias preocupações, é com a mídia, que é um dos problemas que a gente enfrenta, porque apesar de funcionar como uma concessão, né, como uma concessão outorgada pelo poder público, não tem postura honesta e age como um partido político. Então, nós entendemos, na DCP2 nós discutimos bastante, entendemos que a gente teve um golpe, sim, que esse golpe abriu um ciclo político histórico, que são tempos muito difíceis, porque sobre a hipótese de que temos uma democracia plena, direitos básicos estão sendo retirados. Então, a ofensiva nesse momento é da direita, que quer desmontar, sim, conquistas populares, conquistas que foram difíceis ao longo da história. E mesmo as lutas populares de caráter mais radical agora são de caráter defensivo, contra a retirada de direito. É importante que a gente tenha essa noção desse momento que a gente está vivendo. A gente não está na ofensiva. Além disso, a multidão de excluídos, de desinformados, de pessoas vivendo em condições subhumanas, com muito menos possibilidade de exercer a cidadania do que os outros. Nós somos aqui cidadãos alimentados, cidadãos que têm trabalho, que têm moradia regular, mas não somos todos iguais perante a lei, porque há muitos cidadãos que não têm esses direitos que nós usufruímos aqui. E principalmente quem depende dos serviços públicos, né? Nós aqui somos um serviço público, somos uma exceção, mas a maioria dos serviços públicos estão precários e deles dependem os mais pobres. E essas pessoas, né, assim como todos nós, essas pessoas assoladas por essas notícias diárias de perdas de direitos, querem respostas, querem explicações, querem saídas. Então, falando de esquerda, uma esquerda que não aponta a saída não tem condições de ser a saída. Então, é da luta, da resistência, essa luta que a gente tenta fazer aqui, que as entidades tentam, que vai se criar um novo ciclo, um ciclo de ofensiva. Porque nós aqui, nós entendemos que nós que aqui estamos, optamos por não nos alienarmos. E não abrimos mão de exercer, sim, influência sobre as coisas que nos cercam. Não agimos como avestruz, né? Que enfia a cabeça diante de uma situação adversa, apesar de muitas vezes você chegar ao final do dia, tá com vontade de enfiar a cabeça de tanta coisa que você leu, que você ouviu, que você foi chamado, mas a nossa opção ainda é para estar de pé, para estar se unindo. E essa crise nacional está se refletindo de maneira dramática no nosso Estado. Sem esquecer que o Colégio Pedro II está dentro desse Estado e que nós temos que prestar solidariedade aos nossos colegas da rede estadual e municipal, que hoje estão lutando bravamente contra a política desses governos, essas políticas de contenção de gastos, né, que trazem consequências não só para a vida dentro da escola, para a vida também fora da escola, enfim, diminuição de merenda, de qualidade de merenda, redução de material, tudo isso. Sendo que nós estávamos discutindo essa semana, na rede estadual, tem escolas sendo fechadas. Por incrível que pareça, né? Isso vem comprometer, não é só diminuir a merenda. Jovens trabalhadores estão ficando sem ter aonde fazer o ensino médio regular. A oferta de vagas no Estado para trabalhar está diminuindo muito. Agora, nós temos que entender que o Rio de Janeiro é um grande laboratório. Isso que torna mais sério. É uma vitrine, é uma janela, né, para mostrar como que se vive numa política de austeridade, uma política de desmonte total do serviço público. E pior, o governo estadual e a maioria dos governos municipais estão em sintonia com o projeto do governo federal, que passa pelo desmonte do SUS, da segurança, tudo mais que a gente já sabe. Esse desmonte do Estado é fruto de uma crise? É uma pergunta que fica. Mas nós também podemos repetir que isso é proposital, isso é calculado. Nós que estamos na luta não podemos nos iludir. É calculado se ter um Estado socialmente fraco, sucateado, terceirizado, privativando seus serviços, e um Estado punitivamente forte, como a gente viu aqui na fala da companheira da campanha do Rafael Braga. É o Estado que quer mostrar que nós seremos capazes de viver na maior miséria possível sob um tacão.
sobre uma punição. E isso tem que ficar bem claro para a gente. E essa crise do Rio de Janeiro repercute no país todo. E é preciso lembrar, nenhum país saiu da sua crise com política de austeridade. Então, essa falácia de que precisamos da austeridade para sair de um momento ruim do Brasil, a gente não pode engolir. A gente sabe que política de austeridade em momentos de recessão econômica leva ao desemprego. E o desemprego geral, gera numa conjuntura como a nossa, que entendemos de desorganização da esquerda, essa política de austeridade é uma estrada boa para o fascismo e para os grupos de ultradireita. Temos que falar disso sim, precisamos falar disso. Na época do nazismo, pensavam que eles eram os loucos, dizendo coisas na rua. Nós agora temos visto os loucos dizendo coisas nas nossas ruas também. E temos que nos preocupar com isso. E para terminar... aqui no CP2, nós não somos uma ilha, nós temos que olhar, que pensar na nossa luta pela democratização do colégio. Nós também estamos enredados nesse Estado que diminui a sua capacidade de atuação social, e que aumenta seu caráter repressor, punitivo, como eu já disse. E a gente tem que lembrar que o capitalismo, ele se posta em cima do racismo e do patriarcado. E a gente não pode esquecer que aqui no colégio nós temos grupos de alunos responsáveis, grupos de estudos, grupos de entidades de servidores, estamos todos no mesmo barco. Isso que é muito sério. Por isso que nos alegra ter sido chamados, enquanto entidade, para falar na abertura do congresso do sindicato. Porque a direita, ela não tem dúvidas de que precisa manter o racismo e o patriarcado. Então, a gente tem que entender também que nós estamos numa luta de classe e temos que estar juntos. No colégio, por exemplo, garantir a normalidade das eleições que teremos agora no colégio. Temos que estar juntos para essas eleições acontecerem em todos os níveis, em todos os lugares. Temos que estar juntos para o funcionamento de todos os fóruns, dos conselhos colegiados. Por isso que a gente traz aqui a seguinte palavra: a nossa tática precisa ser a construção da mais ampla unidade dentro do colégio, principalmente resistir ao golpe, a retirada de direitos e manter aqui uma linha de resistência muito forte, uma frente ampla de ataques internos. E a nossa tática, principalmente, deve ser livre de todo sectarismo, porque a disputa é ideológica, sim, que nós estamos defendendo um colégio, porque a gente pensa uma outra forma de sociedade, a gente pensa um outro mundo, e nós temos que fazer os nossos acordos para esse mundo. E fechando, nosso projeto aqui no Pedro II, de uma educação pública democrática, é um projeto coletivo, construído a partir dos vários segmentos que aqui estão, que compõem nossa comunidade escolar. Então, a troca dos nossos saberes, das nossas experiências, é fundamental para reafirmar o caráter público do nosso colégio. E isso supõe o respeito aos colegiados, aos fóruns democráticos desse colégio. Obrigada, companheira. Agora, chamar o companheiro André do GT Negros e Negras do Morro da Formiga pelo movimento de favelas. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui nesse momento, no Congresso do Sindicop, e com essa grande responsabilidade que é falar pela uma parcela, pelo menos, dessa coisa que é muito mais ampla, que é o todo das favelas do Rio de Janeiro, mas eu posso falar particularmente pela minha, Morro da Formiga, onde resido há 46 anos. 46 anos de favela, quase meio século de vivência na favela, onde nessa vivência a gente aprende muitas coisas. Queria agradecer esse convite. Eu moro na Formiga há 46 anos, como eu falei, 46 anos, participo também lá na Formiga de militância, no sentido de transformar a favela para uma coisa melhor, dentro daquilo que são as nossas demandas, ali identificada nessa vivência cotidiana, e procuro sempre estar articulado. E nessas articulações, eu, a partir de junho de 2013, conheci companheiros que eram aqui do Sindicop, nessa militância de rua,
E através dessa parceria eu consegui ter um avanço no sentido de construir as pautas de luta da favela, quando no sentido de me construir enquanto pessoa. Porque coisas que eu não conseguia enxergar, né, dentro da minha realidade de favela ali, apartado do todo maior que é a sociedade, porque é assim que nós vivemos enquanto favelados, apartados, ilimitados, nossas potencialidades, nossos conhecimentos. E desse encontro com essas pessoas que eu muito estimo e que fazem parte da minha vida já, hoje, para todo sempre, com certeza, eu consegui, né, essa situação de parcerias e consegui trabalhar melhor nessa luta da favela. Saudar o Congresso do Sindicop, essa iniciativa que é muito importante, com certeza, de mobilização, de organização e de luta, principalmente nesse momento atual que vivemos, onde o país se encontra nesse momento muito mais difícil do que sempre foi, nunca foi fácil, mas o momento está bem pior, em virtude de uma conjuntura, de uma traição que eu, enquanto ser político, né, e identificando as coisas, chegando a conclusões, eu vi que eu enxergo uma traição do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eu que fui eleitor, que acreditei na via político-partidária do PT durante muitos anos, fui para a rua fazer campanha do PT, sem ganhar um centavo, porque eu acreditava na proposta, acreditava no Lula e que ele poderia ser uma transformação para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o todo. E vejo como uma grande traição o que o PT fez ao se aliar ao Temer, porque hoje o Temer está lá, mas só está lá por causa do PT e do Lula, porque ele não caiu lá de paraquedas. Quem conduziu o Temer onde ele está foi o PT e o Lula. Então, para mim, o PT e o Lula são os maiores traidores. E me decepcionei muito com a coisa da via político-partidária e até que me prove o contrário, continuo ainda, né, decepcionado, né, por diversas situações que agora não vem ao caso. Agradeço ao Sindicop pela parceria, através do GT de Negros e Negras que eu participo, que esse GT foi importante para a gente se aproximar e construir e criar laços, reforçar a aliança. Espero que o Congresso ocorra da melhor forma possível, que os companheiros consigam dialogar da melhor forma e que possam chegar ao denominador comum, onde todos sejam minimamente contemplados dentro das suas expectativas e que saiam desse Congresso com a visão reforçada de que, sem uma aliança com a favela e com a periferia, nada se construirá que possa ter uma continuidade maior, né? Nada mais sólido se constituirá sem uma aliança com a favela e com a periferia, sem aproximação, sem um estreitamento de laços, sem um diálogo horizontal respeitoso. Tomara que daqui desse Congresso saiam algo maior ainda do que essa parceria que nós já temos enquanto moradores de favela, enquanto pretos, né, através do GT de Negros e Negras, e que a gente possa continuar caminhando juntos aí, construindo coisas maiores, porque essa é a nossa tarefa. Nós temos essa tarefa de construir esse país para as gerações futuras da melhor forma possível. É isso aí que eu queria dizer. Boa noite. Obrigada, companheiro. Agradecendo aqui, lembrando, né, que o Sindicop, ele tem todo um envolvimento com os movimentos sociais, como já falaram alguns, né, não é de hoje, já começaram com alguns outros companheiros das gestões anteriores, e é um dado fundamental para o nosso desenvolvimento. O próximo, né, e última saudação ao Congresso é o CP2 Diverso Democrático, né, um representante dos pais responsáveis. Os vários representantes. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Iracema, sou mãe de ex-aluna aqui do Colégio Pedro II, faço parte também do coletivo CP2 Diverso Democrático. Viemos saudar, né, o congresso de vocês, que corra tudo bem, né? E também anunciar, primeiro, nós conseguimos fazer uma palestra com o professor Fernando Pena, com a Luísa do Maitá, outra professora aqui do CP2, e com o professor Matheus de Duque de Caxias. Nós vamos
debater sobre a escola democrática e 2 casos, né, que esses 2 professores do colégio estão estudando, a questão da escola sem partido dentro do colégio. Então, acho que vai ser um debate bem legal, bem interessante para esse momento que a gente está tendo muitos ataques, né, dentro do colégio, com esse grupo, que está muito difícil para a gente. E eu gostaria de ler aqui um mini panfleto, né, que traduz um pouco das nossas ideias. Coletivo CP2 Diverso e Democrático. Somos mães, pais e responsáveis por estudantes do Colégio Pedro II em defesa de um CP2 diverso e democrático. Com o aumento do número de adeptos ao projeto Escola Sem Partido, que tenta reprimir o debate político e democrático nas escolas, propomos a ampliação da conversa e discussão entre nós responsáveis. Assim, nos unimos e lutamos por uma escola diversa, com igualdade de oportunidades para todos e a favor da liberdade pedagógica. Se identifica com nossas ideias? Te convidamos a somar no nosso coletivo. Juntos, usaremos toda a nossa criatividade, liberdade, solidariedade, indignação e vontade de lutar contra as opressões e cerceamento do livre pensar dentro do Colégio Pedro II. Caminhamos unidos para ganhar força. Aqui somos diversos, aqui somos democráticos. Junte-se a nós. E esse é o nosso pequeno panfleto da gente. A gente está com página no Facebook, na internet, agora no Instagram. E convidamos a todos no dia 11 participar dessa palestra, que vai ser lá no Campus Tijuca, lá no auditório. E vai ser às 6h30 da tarde, 11 de setembro, uma segunda-feira, né? E contamos, né, com quem puder ir lá, na palestra, no debate, participar. Acho que vai ser bem legal para todo mundo, tá bom? Bom congresso aí para vocês. Obrigada aqui. A fala, só para dizer como que surgiu esse coletivo, foi a partir dos ataques que o colégio começou a ter por um grupo de pais. Então, o nosso coletivo, ele se formou e ele tem representação de todos os campos, e a gente também tem eleitos no Conselho Superior, e a gente está nessa luta, a gente vai nas palestras, a gente vai nos debates, nas audiências públicas, nas comissões, a gente está aí na luta contra esse projeto nefasto que é a Escola Sem Partido. Quem quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Agradecer aos pais responsáveis CP2 Diverso e Democrático, e também, né, lembrar aí pela companheira aí de sempre das lutas, né, a André, e fazer aí uma saudação do nosso querido e saudoso, né, Anderson Ulisses, que acho que aqui está em toda no Congresso. Anderson Ulisses, presente.